Olá pessoal, sou Ney Ribeiro. Alguns dias atrás eu postei aí um vídeo no meu canal de um divisor eletrônico, né? Que eu cheguei a comentar que eu ia fabricar algumas unidades para colocar à venda, tá? Então eu terminei de montar aqui agora 5 unidades desse divisor eletrônico. E eu vou estar mostrando aqui então como ficaram os divisores que eu vou acabar anunciando aí no Mercado Livre, tá bom? E eles também têm uma pequena diferença, né, do modelo que eu apresentei anteriormente, que é algumas funções diferentes aí que eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui também, tá? Bom, primeiramente, como é que ficou o equipamento? Ficou assim, ó, eu tenho uma unidade aberta aqui, ficou assim. Quem se lembra do modelo anterior, a cor do painel frontal era um pouco diferente. Eu até tenho ele aqui, ó, né? Esse foi o modelo que eu postei no vídeo, tá? E esse é o modelo que eu tô fabricando agora. O botão de reset aqui é um pouquinho maior nesse caso aqui, mas o restante aqui tá a mesma coisa, tá? O que mudou então? Aqui, ó, o painel frontal ele é feito de papel fotográfico, né? Laminado, né? Então pode limpar com pano molhado que não tem problema, tá? Então nós temos aqui um display 20 colunas, 4 linhas, né? Um botão reset e o tecladinho matricial, tá? Aqui o display, ele se comunica com o microcontrolador através de um módulo I2C, tá? O teclado matricial tá ligado no circuito através de um cabo manga 8 vias. No teclado ele está soldado direto, aqui ele tem um conector, tá? Todos os equipamentos aqui do frontal, do painel frontal, tem um conector aqui para a placa, para poder desplugar caso eu precise fazer manutenção na unidade de controle, tá? Fixo tem só aqui, ó, o disparo remoto, né? O remote trigger e o buzzer ligado na placa direto. Os do painel frontal então eles são destacáveis, tá? Aqui nós temos a plaquinha, né? Com Arduino Pro Mini, com o programa já carregado, tá? E aqui também a chave liga-desliga. O step down, que faz o controle de tensão para mandar para o regulador 5 volts, tá? E aqui, ó, da versão anterior, que é a versão que eu apresentei lá no vídeo, eu utilizava a mesma fonte que alimentava o driver para alimentar o circuito lógico. Então eu entrava com a tensão aqui no step down e já vinha alimentar o circuito lógico. Aí eu percebi, né, que quando você aumenta muito a tensão, ele começa a ter interferência no circuito. Então o que eu fiz foi isolar, né, o circuito de alimentação do step down aqui, regulando 5 volts para esse camarada aqui. Aí eu coloquei então nessa versão um conector P4 aqui na lateral da caixinha. Vou mostrar uma caixinha fechada aqui que é melhor. Tem um conector P4 aqui, ó, uma entrada de alimentação de corrente contínua que pode ir de 9 até 18 volts sem problema, tá? Então eu vou fornecer esse equipamento aqui, ó, com a fonte. Ele vai junto uma fontezinha de 12 volts, tá? Para você alimentar então esse conector jack P4 aqui e ligar o painelzinho, tá? O que vai precisar então para poder você colocar o seu equipamento funcionar? Você vai precisar, é claro, né, do motor de passo, né, que vai ser adaptado aí no seu divisor mecânico, né, e um cabo 4 vias, né, manga 4 vias para ligar o motor de passo. Aqui, ó, tá? Eu vou mandar junto 2 conectores aviação, um conector aviação 2 vias e um conector aviação 4 vias. O 4 vias para ligar o motor de passo aqui e o 2 vias para você fazer um cabinho para fazer disparo remoto, tá? Eu fiz aqui, ó, só como ideia, tá? Isso eu não mando junto não, tá? Eu fiz um disparo remoto assim, ó, um botão num caninho de PVC com 2 capes e um cabo saindo, né? E esse cabinho aqui é ligado então aqui na tomada aviação 2 vias. E eu faço então o disparo remoto, tá? Beleza? Aqui atrás nós temos o driver. Esse driver é um TB6600, tá? Ele tem capacidade para motor até 4 A de corrente de pico.
tá? Então você pode tranquilamente colocar qualquer motor NEMA 17 até 23 de até 30 kg, por exemplo. Tem um motor NEMA 23 aqui de 30 kg que ele tem 3 amperes de corrente. Então no caso eu iria configurar ele nessa linha aqui, ó, 2.8 e 2.9, a corrente do motor, tá? Por que que eu coloquei o driver fora da caixinha, né? Para você ter a comodidade aqui de vir ajustar o passo aqui, ó. Por exemplo, eu vou ajustar a corrente para o meu motor. Esse motor que eu vou testar aqui agora, ele tem 2 amperes. Então eu vou olhando aqui na tabelinha, né? 2 amperes. A chave 456 é on, off, off. Então a chave 4 é on. Aí eu coloco ele aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. A chave 4 é on. Pronto, está configurado para 2 amperes. E essa configuração da chave 1, 2, 3 é o micropasso, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou configurar ele para 4, tá? Então, quando eu quiser uma volta completa do motor, o microcontrolador vai ter que mandar 800 pulsos. E aí fica assim, a chave S1 on, a chave S2 e S3 off. Então vamos confirmar se está tudo certo aqui. S1 on, S2 e S3 off, tá? Então essa unidade aqui ela está configurada. Beleza? Aqui nós temos a entrada de tensão. Essa entrada de tensão aqui é uma fonte chaveada que você vai colocar para alimentar o driver, tá? Essa fonte você tem que comprar, tá? Porque depende aí do seu motor de passo, né? Esse driver ele aceita qualquer tensão entre 9 e 42 volts. Então eu coloquei a mesma tensão aqui, ó, né? VCC é o positivo. O 0 volts aqui embaixo é o negativo. Qualquer tensão DC de 9 a 42 volts, ok? E é isso aí, tá? Esse então é o aparelhinho. Eu vou ligar uma unidade aqui para testar e mostrar as novas funções. Beleza? Bom, pessoal, preparei essa unidade aqui, ó, tá? Eu conectei aqui o motor de passo que eu já tenho ligado aqui. Esse é um motor de passo NEMA 23 de 10 kg de força. É o mesmo que eu usei no teste que eu coloquei no vídeo aí, tá? Coloquei uma fitinha aqui pra gente ver. Ele tá conectado aqui no conector aviação de 4 vias. Aqui no conector de 2 vias eu tenho o meu disparo remoto aqui, ó. Tá conectado aqui, tá? E a fonte, eu vou usar a mesma fonte que eu vou mandar no kit, tá? Essa fontezinha aqui, ó, que eu vou mandar no kit. Então já vou usar ela para testar, para garantir que vai estar tudo funcionando. Aliás, todas as unidades vão sair daqui testadas, né? Tanto a fonte quanto o divisor eletrônico, tá? Então eu conectei aqui, ó, né? A minha fonte chaveada que está ligada aqui atrás no conector do driver, ela tá fornecendo aqui 24 volts, 24.3, tá? E aquela fontezinha lá, ela tá trazendo 12 volts aqui pro equipamento. Beleza? Eu vou estar ligando aqui agora então. Ó, ligou. E aí tem essa tela inicial. Nessa tela inicial, ela é um pouquinho diferente da anterior, tá? O que que ela tem? Ela tem a opção de entrar no menu e a opção de fazer uma rotação inicial, tá? Quando você receber seu equipamento aí, a primeira coisa que você vai ter que fazer quando você ligar o seu equipamento, quando você instalar ele aí, é o seguinte: mesmo antes de executar a rotação inicial aqui, tá? É entrar nas configurações do motor. Então, para entrar na configuração do motor, você aperta aqui, ó, a hashtag, tá? E aí vai direto para a opção 9 aqui, ó, definições. Primeira coisa que precisa ser configurado aqui: os passos por volta completa do motor, né? Esse motor aqui, ele é um motor de 200 passos por volta. Então você precisa colocar esse valor aqui, né? Existem motores que tem resolução diferente aí, por exemplo, tem motor de 0,9 grau, que é 400 passos por volta, tá? Se o seu motor for esse, você coloca esse valor aqui, tá? Normalmente é 200 passos por volta e é com esse valor que ele vai sair aqui por padrão, tá bom? Nessa configuração aqui é a quantidade de micropassos, tá?
Como eu comentei lá, essa configuração tem que bater com o que está configurado aqui no driver, tá? Então nesse caso aqui a gente está deixando 4, né? Cada passo que o microcontrolador for mandar, nessa condição de micropasso dividido por 4, ele tem que mandar 4 para garantir aqui o giro do motor, tá? Depois do micropasso tem relação de transmissão, tá? O que significa isso? Se você for usar o motor de passo acoplado direto no eixo, então a relação é 1 para 1, ou seja, uma volta do motor de passo, uma volta no eixo, tá? Se você for usar ele acoplado por polia ou engrenagem, o que for no seu redutor, no seu divisor, por exemplo, se o seu divisor tiver relação de 20 para 1, ou seja, cada 20 voltas que eu dou na manivela, ele dá uma volta aqui no eixo árvore, você precisa colocar esse valor aqui, ó. Tem que colocar 20, por exemplo, tá? Nesse caso eu vou deixar ele como 1 mesmo, para a gente ver quando eu mandar, por exemplo, ele virar 90 graus, ele vai virar 1/4 de volta, tá? Depois a gente faz um testezinho, colocando, por exemplo, duas, né? Relação de duas. Então quando eu mandar, por exemplo, 90 graus, ele vai virar 180, sempre o dobro, tá? E assim sucessivamente, ok? Próximo parâmetro é correção de backlash, tá? Ele vem por padrão desligado. O que significa o backlash? Imagine que o seu divisor mecânico ele tem uma folga, tá? Então se você estiver sempre girando para o mesmo sentido, essa folga é imperceptível. Mas se porventura você inverter o sentido de giro, essa folga passa a impactar no trabalho que você está fazendo, tá? Então é possível com esse equipamento você fazer a correção dessa folga, tá? Depois eu vou entrar um pouco mais de detalhe para explicar como fazer como descobrir o quanto equivale essa folga em step, tá? Em passos. Nesse caso ela está em off, né? Se quiser alterar, você aperta o D aqui, ele vai para on. Quando vai para on, tá? Aí ela abre a configuração do valor de backlash, tá? Nesse caso eu vou colocar 0 aqui, estou configurando na ponta do eixo, então não tem folga. Eu vou colocar 0, apertar Enter. Bip ao iniciar. Cada vez que eu mandar o comando de um movimento, ela pode dar um bip, tá? Eu não gosto, eu prefiro bip ao concluir o movimento, tá? Então aqui eu deixo sempre em off, mas pode ligar se quiser, tá? Eu prefiro o bip quando ela conclui o movimento, porque aí ela me avisa que eu posso dar outro movimento na sequência, ok? Velocidade máxima do motor, né? Aqui ela está configurada para 3000. Para essa condição de motor aqui, eu já testei esse valor e ele não perde passo. Então isso é um parâmetro que precisa testar motor por motor. No seu caso aí você vai ter que descobrir o valor, né, ideal que dê a rotação máxima sem perder passo, ok? E aqui é a relação de aceleração. Eu sempre coloco esse valor aqui em torno de 70% do valor que está na rotação máxima do motor lá, ok? Aqui tem percentual de velocidade do motor. Esse parâmetro ele é importante ser configurado aqui para quando a gente for fazer movimento contínuo. É uma função nova que o divisor ganhou e eu vou mostrar como que ficou, tá bom? Eu deixei aqui em 100%. Modo contínuo stop. Aqui eu posso definir como eu vou parar o motor quando ele estiver rodando. Ele tem dois modos de configuração aqui. Ele tem por botão e ele tem por reset, tá? Por botão, quando eu aperto para ele rotacionar, ele acelera até chegar na rotação máxima, né? E aí o botão D para o giro, tá? Ele acelera com A para a direita e com B para a esquerda. E o botão D para em qualquer situação, tá? No modo reset, aliás, no modo botão, ele para desacelerando, tá? Então ele vai reduzindo a velocidade lentamente até parar, tá? Já no modo reset, você vai ter que apertar o botão reset aqui, ó, para o motor parar, e ele para abruptamente, ele para de uma vez, tá? E o software também reinicia, tá? Eu prefiro deixar em modo botão. Por quê? Porque aí eu posso parar por aqui, né? Aí ele para desacelerando, ou também posso parar pelo reset. Então em modo botão ele funciona dos dois jeitos.
né? Ele para por aqui ou para por aqui. Se eu deixar em reset, esse botão deixa de ter função. Aí ele só para por aqui, ó. Tá bom? Então eu vou deixar em modo botão e pronto, concluímos as configurações. Beleza? Agora a gente vai entrar propriamente falando dentro dos comandos de movimento, tá? Primeiro comando, opção grau aqui, ó. Eu vou colocar aqui opção grau, vou entrar em um aqui e vou digitar o grau por divisão. Vou colocar aqui 45 graus, enter. E agora eu já tenho aqui, ó. Tá vendo essa setinha? Essa setinha ela aparece aqui indicando que o backlash está ligado, tá? Eu vou voltar para o menu de novo. Vou voltar para o menu, 9 definições e vou até o backlash, ó. O backlash está ligado. Agora eu vou desligar o backlash. Concluir a configuração e volto para grau de novo. Vou colocar 45 de novo. A setinha está desligada. Então, backlash desligado, a setinha não aparece. Backlash ligado, ela aparece, ok? E aí eu começo a girar, ó. Gira 45 para a direita. Mais 45. Mais 45. Mais 45. Então, eu posso fazer o disparo por aqui, tá? Para a direita. Ou por aqui, ó. Só para a direita, tá? Só para a direita. Por que que a gente coloca o disparo remoto? Para garantir, por exemplo, que eu não vou inverter a rotação, eu não vou apertar acidentalmente aqui para ele voltar um passo. Porque se ele tiver com o backlash desligado e ele voltar um passo, dificilmente vai coincidir o último passo de usinagem, por exemplo, de uma engrenagem, tá? Então esse cara aqui ele é importante por isso. E eu posso também colocar a caixinha um pouco mais longe, né, da peça que está sendo usinada e fazer um cabo mais longo e ficar disparando ele mais de longe, né? Então esse equipamento não é sensível, né, para ficar perto da área de trabalho. Esse já é um pouco mais sensível, tá? Beleza? Então nós fizemos aqui a demonstração da primeira tela, que é a de grau. Vamos para a próxima agora, que é divisões. Aqui em divisões, aqui não mudou muita coisa, funciona do mesmo jeito, né? Eu vou, por exemplo, colocar número de divisões. Vou colocar 3 divisões. Aí ela automaticamente divide 360 por 3, dá 120, e eu posso girar para a direita. Tá? Já fiz 3 vezes e posso disparar por aqui também. Beleza? Então divisões funciona assim, tá? 4, passo. Aqui no passo eu posso enviar com o botão 1 e 4 um passo para a direita ou para a esquerda. Você quase não vê, tá? Porque um passo é quase nada aqui mesmo. Com o botão 2 e 5 mais 10, que é para a direita, e menos 10. É bem pequeno mesmo. E com o botão 3 e 6 eu posso mandar 100 passos para a direita ou 100 para a esquerda. Beleza? E eu posso... Aqui, ó, importante esse do passo. Quando eu estiver fazendo o ajuste do backlash, você vai perceber que você vai usar essa tela aqui, ó. Por quê? Você vai... Ó, ele contando aqui, ó. Ele vai acumulando passos. Até você bater, por exemplo, quando você mandar dar uma volta completa, aí você retrocede, dá uma volta anti-horário e vai ver onde vai parar o ponto. Aí você vai fazer o que? Ó, parou nesse ponto aqui. Agora eu vou voltar ele até ele coincidir com o ponto inicial. Quantos passos eu andei até ele coincidir? Aí eu andei 15 passos. Então essa é a minha folga. Esse é o meu backlash. Aí lá na tela do backlash, da folga do backlash, eu vou configurar lá a quantidade de passos. 15. Toda vez que o microcontrolador perceber que houve rotação, inversão de rotação, se o backlash estiver ativo, ele vai acrescentar esses 10 passos à quantidade de passos que eu mandei somente no primeiro movimento de inversão, tá? Depois ele percebeu, ó, agora continuo com o movimento que eu recebi, não vou mandar mais. Inverti de novo, ele acrescenta
a folga de backlash de novo, ok? Saindo dessa tela aqui, a gente tem na opção 6 aqui, movimento alternado, tá? No movimento alternado, eu preciso definir aqui se eu vou fazer o movimento alternado por grau ou por passo, tá? Nesse caso aqui, eu vou escolher por grau, ó, aperto a opção B para definir, e eu vou colocar 120 graus aqui também. 120 graus. E aí eu vou dar um Enter. Logo que eu der um Enter, ela vai virar, já vai virar. Já virou para direita, tá? Começou o movimento, virou para direita. E ela já fala para mim que o próximo movimento é para esquerda, ó. 120 graus para esquerda. E quem é que dispara? O A, o botão A. Então, ó, apertei, foi para esquerda, próximo movimento para direita. E aí nesse caso eu posso usar também esse aqui, ó, porque o comando dele é sempre o A. Esse Remote Trigger aqui, ele tá ligado em paralelo com o botão A aqui, ó, tá? Então, por exemplo, esse comando, cada vez que eu apertar, ele vai girar os 120 graus aqui que tá no movimento alternado. Beleza? Próxima função aqui, ó, que eu acho que é uma que vai ser bastante utilizada também, dependendo do uso que você for fazer do divisor eletrônico, é aqui a opção de movimento contínuo, tá? Quando a gente entra na tela de movimento contínuo, caso não tenha aqui do lado do botão, dentro dessas chaves aqui escrito botão, você precisa de fato entrar aqui nas definições, tá? Entra aqui nas definições, a primeira coisa que ela pergunta: eu vou fazer um movimento contínuo agora com qual porcentagem da velocidade máxima? Aí eu posso ajustar a velocidade aqui. Nesse caso eu deixei 100% da velocidade máxima, tá? Mas eu posso colocar valor maior que 100%, tá? Limitado também a quantidade que não perca passo no motor, né? E valor menor, eu posso escolher o valor que eu vou deixar, tá? Dá um Enter, que a taxa de aceleração é aquilo que eu comentei no início lá, né? 70% do que eu defini como velocidade máxima. Modo contínuo stop, botão, eu posso alterar por aqui também, ó. Reset ou botão. Como eu comentei, eu prefiro deixar por botão, porque aí eu tenho as duas opções, né? E Enter. Eu tô com o modo contínuo configurado. Observe que agora eu vou partir para a direita, ó. Então ele partiu mais lento, ganhou velocidade e continuou na velocidade. Agora eu vou parar. Ele para desacelerando. Eu vou inverter a rotação agora. Partiu acelerando. Ó. Parou desacelerando. Eu vou partir agora de novo. Agora eu vou partir por aqui, ó. Vou partir em A, né? Ele partiu acelerando. Observe o que acontece agora quando eu apertar o reset, ó. Parada instantânea e reinício do software. Tá bom? Agora, como ele já está configurado, eu posso usar a opção de rotação inicial aqui, ó. Significa, enquanto eu estiver nessa tela, se eu apertar o A, ela dá uma volta sentido horário. Se eu apertar o B, ela dá uma volta sentido anti-horário. Isso é útil para a gente ver se não tem nenhuma restrição antes de, por exemplo, mandar o motor fazer movimento contínuo, né? Entendeu? Então é isso, pessoal. Basicamente, assim que ficou o software, né? Ah, vou mostrar mais uma coisa. Como eu comentei lá a respeito da redução, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou entrar aqui em definições. Agora eu vou colocar aqui, ó, relação de transmissão. Eu vou colocar 2 e aperto Enter. Lembrando que todos os parâmetros que eu coloco aqui, eles ficam na EPROM, tá? Então, quando eu desligar a alimentação, ele vai se manter configurado aqui, ele não se perde. Ele só vai sair daqui quando eu carregar de novo o software no microcontrolador, tá? Agora eu alterei para 2 aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, eu vou agora na opção 1 e eu vou colocar 90 graus aqui, ó. 90 graus. Como eu alterei para 2, observa a posição que tá. Se eu mandar 90 graus, a tirinha ela ia vir para cá, ó. Ela tá aqui, ela ia vir para cá.
Como eu alterei para 2, ela vai vir aqui embaixo, ó. Observa, ó. 180 graus, na verdade, porque ela mandou o dobro, tá? Mandar de novo A mais 180. Se eu mandar anti-horário, ele volta a 180, tá? Certo? Então essa é a função então da relação de redução lá. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar hoje, tá? Provavelmente ainda esse final de semana eu vou estar colocando o anúncio do equipamento lá, né? E ele vai bem embaladinho, numa caixinha, bem arrumadinho. Vai o divisor eletrônico, uma fontezinha dessa daqui, né? Para você ligar ele aqui. E vai um conector aviação para você ligar o motor de passo e o remote trigger, tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se ficou alguma dúvida aí, pode postar nos comentários aí que eu procuro responder a todo mundo. Valeu? Grande abraço do Ney Ribeiro. Tchau, tchau, pessoal.